E que recado você mandaria para quem é muito ciumento? Ponderar que ciúme não leva a nada não, tem que confiar, que senão não existe relacionamento hoje, né? Isso aí só atrapalha, né? O ciúme só atrapalha. Acaba com o relacionamento, com tudo. Zé Nildo, você sente ciúmes? Não, eu acho que não. Acho que os dois casais têm que entender um entre o outro, sabe? Pra não ter ciúme. O ciúme dá muito a ver e dá divórcio. Todo mundo né? Mas depende, né? Controlado, né? Um ciúme controlado. É complicado. Eu acho que ciúme tem que deixar de lado, né? Um pouco, né? Ainda mais no tempo de hoje, né? Então ciúme, pra mim, não faz parte do cotidiano, não. Eu não sou ciumenta. Estamos de volta e agora sim você saberá um pouquinho mais sobre esse sentimento que é o ciúmes com o psicólogo Valci Silva, que está aqui ao meu lado. Bom dia, Valci. Bom dia, Maíta. Bom dia aos telespectadores. Vamos falar da temática. Mais uma vez nós estamos aqui, né, para ajudar a população a entender tantas coisas das nossas cabeças, né? Que na verdade o ciúmes é um sentimento e assim, por que ele acontece? Ele pode acontecer em algumas circunstâncias, algumas situações de vida da pessoa. Ele pode ter uma fonte real ou imaginária, que é a suspeita. E a suspeita, em regra geral, quando infundada, ou seja, sem causa aparente, ela vai se tornar um problema bastante grave. É só nos recordarmos, né, lá da antiguidade, quando Shakespeare, naquela peça Otelo, o Mouro, né, de Veneza, ele cita isso como o monstro dos olhos verdes. Porque era uma situação em que era uma metáfora, né, da cegueira, da suspeita que o sujeito tinha que a sua amada tinha um caso com uma pessoa mais jovem. E isso leva o indivíduo a uma postura agressiva, violenta. E muitas vezes essa infundada suspeita pode levar, sim, a atitudes fora do controle, fora da estrutura. E né? o ciúmes em si, ele existe, ele é uma coisa normal. É normal as pessoas sentirem ciúmes. Bom, a gente até poderia perguntar por que as pessoas sentem ciúmes, vamos dizer assim. Por né? que as pessoas sentem Exatamente. ciúmes, então? O chamado ciúmes romântico, ele acontece sempre na dúvida de que o outro pode vir a trair. Essa possibilidade, vamos dizer assim, de existir a traição, no falar de Shakespeare, era algo natural ou normal. Mas a gente não pode viver em função da possibilidade, porque do contrário a pessoa perde o bem-estar, perde a tranquilidade interior e naturalmente não dá paz ao outro. Então é preciso muito cuidado. Por que as pessoas sentem ciúmes? Por vários fatores. Ou tem uma causa aparentemente que justifique a suspeita que o outro pode que o outro pode manifestar ou apresentar. Manifestado. Ou então o sujeito é inseguro do ponto de vista de confiar nas pessoas ou confiar nas relações afetivas sociais e está permanentemente suspeitoso, digamos assim. Então, num caso ou no outro, é preciso muito cuidado para não extrapolar a realidade e o bom senso. Porque também quem não tem nenhum tipo de ciúmes, também é meio complicado, né? Ou é normal não sentir nenhum tipo de ciúmes? Na verdade, a gente chama os ciúmes como uma ferramenta. A gente até diz que ela é uma ferramenta chamada evolutiva. Ela serve como uma espécie de sensor de perigo. É uma espécie de alerta que você tem e a finalidade é preservar o relacionamento. Quando ela está nesse nível satisfatório, tranquilo, então ela não é problema. Porém, a ausência total de qualquer preocupação, ela pode deixar o parceiro também inseguro. Você veja que são extremos, né? Que pode levar o outro à sensação de que ele não é amado o suficiente porque não tem preocupação comigo. Se preocupa comigo, não sente nenhum Exatamente. Tipo de Exatamente. Então, diríamos que é natural, ou normal, essa questão dos ciúmes administrado. Mas quando ele sai desse contexto, então é muito problemático. Em regra geral, os ciúmes não é uma doença. Em regra geral, quando ele está naquele nível da chamada ferramenta evolutiva de você manifestar pelo outro algum interesse ou preocupação. Mas ele pode se tornar patológico, como a gente diz. O que é isso? Ele é excessivo. Aí aparece como transtorno. O que é um transtorno? Já é algo que pode ser compulsivo, controlador, já é num nível de tratamento a nível psiquiátrico e não apenas mais psicológico. A melhor maneira de você ter clareza das relações são as atitudes de um e de outro. Você precisa saber e reconhecer que a outra pessoa com quem você se relaciona, veja os comportamentos dela, as atitudes, a postura, a fala, a forma de se apresentar, a forma de se comunicar. Isso são indicadores de comportamentos e esses comportamentos dizem muito da própria pessoa. Então deve-se observar isso e não apenas desconfiar.
Porque se você também entrar num nível de plena desconfiança ou só se basear de que o outro está bem contigo na medida em que você pode vigiá-lo ou controlá-lo, então as relações elas vão se neurotizar e ficar difíceis. Daria pra gente ficar horas e horas, porque faz parte do dia a dia, faz parte, né, está dentro do relacionamento de todo mundo. Seja em proporção bem pequena, dentro do normal, seja Exato. já numa coisa bem mais agressiva e avançada, né? Então, nesse sentido, a gente deve procurar amar, viver, ser feliz, procurar fazer-se feliz e fazer o outro feliz, né? E deixando de lado exageros, vamos dizer. Porque a modernidade, infelizmente, abriu a liberdade. E deixa pra sofrer depois se acontecer se alguma ocorrer, coisa. E aí depois vai ver como é que vai resolver, né? Enfrenta a realidade, porque a modernidade trouxe essa liberdade ampla. Mas nem por isso todo mundo vai fazer da liberdade um mau uso. Uma escravidão vai ficar todo mundo. Exatamente. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação, ok? Muito